Bom dia. Hoje a nossa casa está em festa. Está em festa. Aliás, Curitiba está em festa. Porque nós temos aqui o nosso confrade, amigo, esse espírito dedicado, nosso exemplo de amor, de humildade, de fraternidade, de dedicação ao próximo. 40 anos nesta casa. E mais 50 ainda de vivência, de existência na Terra, 90 anos. Nós queremos dar uma salva de palmas ao nosso amigo. Não, nós não vamos matar ninguém. Nós queremos, Alberto, com esse simples gesto, com essa simples homenagem, que você sinta o nosso abraço afetuoso, o nosso carinho, a nossa amizade e principalmente, a nossa gratidão pelo exemplo de amor ao próximo que você nos passa. 90 anos, ele poderia estar muito confortável em sua casa e está aqui ouvindo o seu próximo no atendimento fraterno, ouvindo aquela aflição e dando aquele sentimento de amor, aquele depoimento. Não é verdade que precisamos homenagear? Então, parabéns, Alberto. Que você siga a sua trajetória ainda, dando-nos o seu exemplo de amor. Porque nós temos em Jesus o nosso modelo e guia. E é por ele que estamos aqui hoje. Então vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos, agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade de mais uma vez aqui estarmos reunidos, a fim de aprendermos o Evangelho de Jesus. Que as páginas do Evangelho de Jesus, hoje relatadas pelo nosso palestrante Macedo, que possamos apreender e cultivar em nossa caminhada. Permite, Senhor, que bons espíritos nos intuam para que a palestra de hoje seja um exemplo para a nossa vida e que possamos praticá-la no dia a dia. Graças te damos, Senhor, por Jesus em nossos corações. E agradecemos e nos colocamos à disposição para o conhecimento desta manhã. Que Deus nos ajude, nos ampare e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Bom dia, pessoal. Irmão, tudo bem? Só antes da gente começar, eu vou passar algumas mensagens aí que a gente faz, né, padrão. A gente pede para deixarem os celulares em modo vibracal, para manter o ambiente. E também sobre o passe. O passe é feito aqui após a palestra, tá? E é todo pela ordem dos panfletinhos que vocês receberam lá na entrada. Então, a hora que acabar a palestra, quem se sentir à vontade e não quiser tomar o passe, a gente pede que saia em silêncio. E quem quiser tomar passe, só espera, aguarda sentado que a gente vai chamando pelos números, tá bom? Hoje a gente está aí com o nosso grande irmão Edson Macedo. Ele é trabalhador da União Espírita, os Caminheiros do Bem, e vai fazer uma palestra aí bem bacana para a gente hoje. Vem, Edson.
Muito obrigado, Alain. Muito obrigado à casa pelo convite. Uma manhã extremamente especial, né? Uma manhã festiva, muito alegre, então eu me sinto também muito contente, muito alegre, e agradeço pelo convite feito pela Sueli. É sempre uma satisfação e uma alegria estar aqui nessa casa, né? E que a gente se espelhe aqui no seu Alberto, né? Que bebe desse elixir da longa vida, que é o Espiritismo, né? Aí está a prova viva do que a doutrina nos traz. É um elixir, né? E que esse elixir realmente nos sirva a todos, né? E nos ajude nessa empreitada que a gente tem aqui na nossa existência. Então, a gente trouxe hoje o tema Sono e Sonhos, Emancipação da Alma. Então, é um tema muito interessante, né? Que vem já de muito tempo. A curiosidade que desperta quando a gente fala em sonhos é muito grande, as pessoas sempre procuram saber sobre sonhos, né? Querem saber o que acontece nesse momento em que a gente descansa o corpo físico, né? E a história já traz assim relatos de muito tempo, que sempre a preocupação existiu, sempre houve por todos, né? As questões relacionadas à interpretação de sonhos, tanto que na antiguidade a gente tem exemplos, né, já no Egito antigo, na Grécia antiga, onde existiam os oráculos, pitonisas, que eram pessoas que tinham como atribuição interpretar os sonhos. A gente pode falar do oráculo do deus Apolo, onde as pessoas procuravam, sempre que tinham um sonho diferente, tentavam ir lá e descobrir o que significava aquele sonho. Então, o significado dos sonhos é uma coisa assim que desperta muito o interesse de todas as pessoas em todos os tempos. E se a gente for levar lá, né, para os tempos da antiguidade, a gente vai ver que pessoas muito famosas tiveram sonhos proféticos. O próprio Apocalipse de João, segundo informações, também foi escrito, né, o livro que está na Bíblia, também foi escrito em momentos onde ele estava em desprendimento do seu espírito, e vários outros. A gente poderia citar um sonho muito importante, e uma pessoa, né, que fazia a leitura desses sonhos, que é o José do Egito. Né? José, como a maioria deve saber, até porque hoje está passando uma série na Record que fala, né, sobre os 10 mandamentos e fala um pouco sobre José do Egito, né, embora seja uma ficção, mas que eles adaptam, né, para os dias atuais, até porque esses dias eu ouvi comentando que tinham pessoas que apareciam até com zíper, né, na série, mas feitas essas considerações, o importante é que a série traz informações muito importantes da antiguidade e fala muito de José. José, que é um hebreu, né, filho de Jacó, um dos 12 filhos de Jacó, o filho mais querido de Jacó, porque ele era filho da mulher que Jacó realmente amava, né? Então era o filho predileto e era uma pessoa muito boa, muito correta, e despertava muito o ciúme, a inveja dos irmãos, dos outros irmãos, tanto que os irmãos resolveram pegar o Jacó e vender ele, né, para um egípcio, para os egípcios que passavam lá, e ele acaba sendo levado para o Egito. Num primeiro momento ele fica lá com uma pessoa da guarda lá, né, uma pessoa tradicional no Egito, de um posto alto, e ele aprende a língua egípcia, porque ele era uma pessoa muito inteligente, e durante muito tempo ele fica lá. Só que é feito a esposa desse senhor lá, ela acaba armando para o José, porque ela queria, gostava dele, e ele não dava bola para ela, não se interessava, então ela acaba armando uma cilada, e ele acaba dizendo para o esposo que o José tinha tentado se aproximar dela, e José acaba sendo preso. E na prisão ele começa a ter já alguns sonhos, então ele interpreta sonhos de alguns prisioneiros. Então tem 2 prisioneiros lá, né, que ele acaba interpretando o sonho, e um desses prisioneiros, ele acerta, né, o cara sonha, vai lá falar com ele acerta que a pessoa ia ser condenada à morte, realmente ele é condenado à morte e morre, né, é executado, e o outro acaba sendo libertado. E passa-se o tempo, né? E o rei lá do Egito, na época, o faraó, tem um sonho muito interessante,
onde ele enxerga, saindo do Nilo, né, que era o rio até hoje, que, né, banha toda aquela região e que traz o alimento para todo aquele povo. Então ele via saindo do Egito 12 vacas gordas, e depois ele via saindo 12 vacas magras que acabavam comendo aquelas vacas gordas. E depois ele via 12 espigas de milho saindo também do rio Nilo, e depois 12 espigas bem formadas, né, com grãos, e 12 espigas mirradinhas, sem grão, que acabam eliminando as outras 7 espigas, né, 7 vacas, 7 espigas de milho. E ele tenta descobrir o que significava aquele sonho, mas na verdade ninguém consegue falar para ele, né? As pessoas vão lá e ninguém consegue interpretar. E um dos servos dele diz que na prisão havia conhecido essa pessoa e que essa pessoa interpretava sonhos, e ele manda chamar o José, e o José explica para ele o sonho, né? Diz que aquilo lá estava sendo previsto, Deus estaria dando um sinal para ele, que eles teriam 7 anos de fartura no Egito, né? E após esses 7 anos, eles teriam 7 anos de muita fome, né? Que faltaria alimento, que teria seca. Então, era esse o significado do sonho. E o faraó realmente acredita naquilo e resolve daí pegar o próprio José e pedir para o que poderia ser feito. E atribui a ele a responsabilidade de cuidar dessa situação. E ele, então, cria depósitos lá para armazenar alimento durante os 7 anos de fartura, e esse alimento é utilizado nos 7 anos de pobreza lá e de fome. E o Egito acaba sendo, né, naquela ocasião, o Baixo Egito, perto do Nilo, né, ele acaba alimentando todo o restante do país e de outras nações, e as pessoas vão em busca de alimento, e eles vendem o alimento. Então a história, mais ou menos, ela caminha por aí. Mas o importante é que o José seria um dos grandes, né, primeiros que a Bíblia relata, que tinha esse dom, né, de prever o futuro, que às vezes a gente vê nos sonhos premonitórios. Então tem vários sonhos premonitórios que trazem realmente informações do futuro. Temos também relatos de outros tipos de situações. Tem vários santos da própria Igreja Católica que foram canonizados por se encontrar, às vezes, em um local e estar num outro local também, né? Então, um exemplo muito claro é o do Santo Antônio de Pádua, que ele estava na Espanha, né, lá na igreja, fazendo um sermão, e de repente ele adormece por alguns momentos, e naquele momento ele se transporta até a cidade de Pádua, onde é a cidade natal dele, onde o pai estava sendo julgado e teria sido condenado à morte. E ele vai até lá, é visto lá nesse local, ele consegue mostrar que o pai dele é inocente, consegue prender a pessoa que realmente cometeu o crime. Então, esses são alguns exemplos claros, né? Nesse caso aqui, há um desdobramento, né? Ele sai, né, do corpo, vai até o outro local, fica lá, então as pessoas viram ele em 2 locais. A própria doutrina espírita nos fala de Eurípides Barçanufo, que tinha esse desdobramento, né? Ele saía, ia, atendia às vezes, ele era um médico mineiro, né? E ele fazia esse trabalho dele, às vezes, em desdobramento, muitas experiências contadas. Então, a gente tem na literatura espírita e na literatura mundial, assim, inúmeros exemplos de trabalhos executados durante o período de sono. Isso é tão importante, né? Embora a ciência ela estuda muito sono, estuda muito sonhos, existem hospitais, existem clínicas, existem profissionais que se dedicam muito ao estudo do sono, porque a gente passa 1/3 da vida dormindo, então o que nós fazemos durante esse período? Então, isso já é feito, só que a ciência ela tem alguns problemas, porque a ciência ela se preocupa muito com o lado material. Ela, por exemplo, não leva em consideração o fator do perispírito, que a doutrina espírita nos trouxe, né? E ela não analisa a questão da reencarnação, que também, sob o foco da ciência materialista,
não acredita na reencarnação, então ela acaba sendo muito pobre e ela acaba não explicando essas questões que a gente colocou aqui, desses sonhos proféticos, desses desdobramentos que acontecem, né, da clarividência que a gente sabe que acontece também, né, que é muito clara, né, tem pessoas que às vezes estão no local e veem o que acontece. A Sueli Caldas Schuber, numa obra que eu utilizei para pesquisa aqui, ela cita o caso de Emanuel Swedenborg, que é uma pessoa que viveu no século XVIII, né, em 1700 e alguma coisa, sueco, e ele, numa certa experiência da vida dele, ele estava no interior da Suécia, né, a mais ou menos 480 quilômetros de Estocolmo, capital da Suécia, e ele estava num jantar, lá num banquete que estava sendo feito, e ele simplesmente enxerga que em Estocolmo está pegando fogo, tem um incêndio enorme em Estocolmo, ele vê isso. E aí ele conta para todo mundo, quer dizer, em 1700 e pouco. Naquela época não existia internet, né, não existia fax, não existia nada, né? As informações chegavam muito tempo depois. E as pessoas ficaram todas boquiabertas, né? Como é que ele sabia que estava havendo um incêndio a tanta distância, 480 quilômetros de distância? E 2 dias depois chegou a informação confirmando que realmente tinha acontecido esse incêndio. Isso aí também trata-se de, né, uma emancipação da alma, né? Ele pôde visualizar a essa distância o que estava acontecendo, né? Coisa que a própria ciência até hoje não consegue explicar, como que acontece, como que as pessoas às vezes conseguem ver alguma coisa que vai acontecer e contam antes de acontecer, ou mesmo, né, elas conseguem estar lá num determinado local, às vezes se materializar, o caso do Santo Antônio de Pádua, né, que houve isso, ele esteve em corpo presente. Isso aí nada a ciência consegue explicar, porque ela não acredita ainda na reencarnação, né, a ciência materialista, né, vamos fazer uma divisão, porque tem uma ciência espiritualista que já acredita nisso, e também ela não entende o mecanismo do perispírito, do espírito, como que isso tudo acontece, da ligação do perispírito com a matéria, né? E esse tema é tão importante que o Kardec, já em 1850, né, ele preocupado com isso, ele fez um capítulo inteiro no Livro dos Espíritos, que é o capítulo 8, que fala de todas essas questões, né, onde ele perguntava, indagava ao plano espiritual, como que acontecia essas situações dos sonos, do sonho, né, da clarividência, do sonambulismo, êxtase, que são questões que a gente não vai tratar, mas que fazem parte desse capítulo 8, né, para quem tiver interesse, pode procurar. E por que acontece tudo isso assim, né? Então a gente sabe, a doutrina espírita nos mostra, nos ensina, que o nosso corpo, né, que nós somos corpo e somos espírito, e que esse espírito está ligado com o perispírito ao corpo físico, através de um fluido, né, que muitos chamam de laço fluídico, outros chamam de cordão de prata, né, corrente de prata, tem vários nomes que é dado para essa ligação entre o corpo físico, né, e o perispírito. E durante o dia, quando nós estamos aqui, né, acordados, a gente está com o nosso espírito dentro, segundo se diz na própria doutrina, aprisionado nesse corpo físico. E durante o sono, esse laço, ele vai ficando mais sutil, mais tênue, e ele vai se liberando. Então, o espírito tem liberdade de poder sair, né? E nessa saída dele, quando o corpo físico repousa, é que ele pode fazer inúmeras coisas, e isso pode ser dentro desses fenômenos que a gente colocou aqui, né? Fenômenos psíquicos, né? Que é o caso da clarividência, a dupla vista e vários outros, e durante o sono e o sonho, né? Sabemos também que essas situações acontecem também, às vezes provocadas através da hipnose, também é possível, né? Então, de forma natural, durante o sono e o sonho, e também provocadas através da hipnose. Isso era só a introdução, então eu acho que nós vamos ter que ficar até o meio-dia aqui, pessoal. Mas não tem problema, está todo mundo bem acordado, né? Então vamos adiante. Então, nos diz a doutrina espírita que durante o sono e os sonhos existe um afrouxamento desses laços fluídicos que unem o espírito à matéria. E também nos diz, na pergunta 402, Kardec indaga a espiritualidade e eles explicam que, na verdade,
Vamos lá, continuemos. Então, nos é dito que é um ensaio para a morte. Aqui a gente trouxe alguns tipos de sonho que a gente pretende conversar rapidamente, né? O sonho premonitório, eu já falei sobre alguns, né? Reencontro, às vezes, que acontecem durante o sonho, né? Durante o sono, melhor, e depois a gente, com o sonho, a gente traz essas lembranças de reencontros que a gente tem tanto com pessoas encarnadas quanto desencarnadas. O desdobramento, que a gente citou aqui, no caso do Santo Antônio de Pádua, né, que é um exemplo de desdobramento. O sono serve para a gente aprender, para a gente se esclarecer sobre vários fatos. Temos também inúmeros pesadelos durante o sono, a gente vai ver também rapidamente do que se tratam esses pesadelos. Sabemos também que o sono, a ciência nos mostra, ele é reparador. Kardec também, quando trata do tema, no capítulo da emancipação da alma, ele fala que o sono, ele é uma necessidade do corpo físico, né? O corpo precisa desse descanso, né? Então, é reparador. Vamos tentar ver por que a gente não lembra de muitos sonhos, por que a gente esquece, né? A maioria, na verdade, a gente não lembra. O sono e o processo obsessivo durante o sono, que é muito sério, e a gente precisa ter bastante cuidado com essa questão. Por que a gente sente sono na casa espírita? Caramba, quando eu fiz essa exposição lá na nossa casa, esse item não tinha a primeira vez. Aí o pessoal me procurou, depois queria saber, eu chego aqui, mas me dá um sono quando o cara começa a falar. Aí a gente vai tentar ver por que a gente sente sono, né, quando está na casa espírita. E por que a gente tem, às vezes, também, as lembranças são confusas, o sonho é bem confuso, né? A gente acorda e a gente não sabe muito bem o que acontece. Por exemplo, o sonho do faraó lá do Egito, como é que você vai imaginar 7 vacas magras, 7 vacas gordas? Então, às vezes, são símbolos, né, que a espiritualidade usa para transmitir alguma coisa. Então, são só símbolos, e você precisa tentar entender que símbolos são esses. Lembrando também que muitos sonhos, que são as lembranças do sono, não tem muito a ver, né, com o sonho espiritual que a gente vai tratar também aqui. Então, a emancipação da alma, que o Kardec tratou no capítulo 8, chama-se o desprendimento do espírito encarnado, possibilitando-lhe afastar-se momentaneamente do corpo físico. Então, como eu falei, a gente está preso ao corpo físico. E durante o sono, esse laço que prende, ele fica mais folgadinho e dá liberdade. Então, nesse período, a gente consegue sair, né, dessa presença do corpo físico. No estado de emancipação da alma, o espírito se desloca do corpo físico. Os laços que o unem à matéria ficam mais tênues e mais flexíveis. Então, a gente vê ali na imagem, né, mais ou menos o que acontece. O espírito age com maior liberdade. Então, ele pode vagar até, né, ao infinito, assim como a gente vê, né? Sempre lembrando que ele fica preso. Claro, uma representação, mas é mais ou menos o que acontece. Ele fica preso àquele laço, que é o que nos mantém vivos. Quer dizer, a literatura espírita traz também que os médiuns de vidência, às vezes em encontros que tem, né, eles distinguem o encarnado do desencarnado por esse laço ali, né, por esse elo que une o espírito ao corpo. Então, qualquer coisa que aconteça com o corpo lá naquele momento, imediatamente o espírito retorna, né? Então, é uma coisa que às vezes a gente, até quando a gente está dormindo, a gente acorda assustado quando acontece um barulho, então é justamente porque há esse retorno imediato, né, por conta desse laço que nos prende ao corpo. Sono é um estado em que cessam as atividades físicas, motoras e sensoriais. Então, durante o sono, o nosso corpo repousa e todas as nossas faculdades, né, elas ficam ali junto, né, no corpo. As faculdades físicas também estão ali, motoras e por aí afora. Dormimos 1/3 de nossas vidas, e o sono, além das propriedades restauradoras na organização física, concede-nos possibilidades de enriquecimento espiritual, através das experiências vivenciadas enquanto dormimos. Então, vejam a importância do sono, que ele é um fator de enriquecimento espiritual. Durante esse momento, nós temos inúmeras atividades que nós podemos desenvolver, dependendo, logicamente, da questão da afinidade, da questão do que a gente pretende fazer durante esse período que a gente repousa.
E o sonho é a lembrança dos fatos, dos acontecimentos ocorridos durante o sono, né? Os sonhos seriam as lembranças das experiências vividas pelo espírito durante o sono. Então, o sonho, né, ele tem duas situações que a gente vai ver mais adiante. A primeira, que é a parte psíquica, que é o que realmente está armazenado, né, no nosso cérebro, tanto no cérebro físico quanto no perispiritual, e que durante o sono a gente acaba buscando essas informações. Então, a gente tem essas lembranças através do sonho. E tem a questão das vivências, daquilo que a gente realmente, efetivamente, vive durante o período do sono. Os sonhos, em sua generalidade, não representam, como muitos pensam, uma fantasia das nossas almas. Então, existem pessoas que pensam assim, que tudo que você traz no sonho, né, é uma fantasia, são coisas relacionadas ao dia a dia, e não, existem vários tipos de sonhos, né, que a gente traz, e não é uma fantasia como muitos imaginam. Na questão 401, Kardec pergunta, durante o sono a alma repousa com o corpo? E a espiritualidade nos diz que não, que o espírito jamais está inativo. E mais adiante ele diz que ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então é uma possibilidade, né, durante o sono, da gente se desprender, haja vista que o espírito, a princípio, ele não precisa descansar, né? Ele não tem essa necessidade, apesar que as obras de André Luiz trazem que ele lá em nosso lar, às vezes ele se sentia cansado, quando ele trabalhava muito lá nas câmaras lá de regeneração lá do pessoal, então ele precisava também descansar, também dormia, mas isso a gente sabe que nosso lar é uma colônia muito próxima da Terra, e quem está em nosso lar e nas outras colônias, ele ainda está muito preso à matéria. Então é por isso que ainda precisa descansar, né? Porque, embora no mundo espiritual, sente cansaço às vezes, né? Naquelas colônias mais distantes e com espíritos já num grau evolutivo maior, não há necessidade desse descanso do espírito, né? Agora, por isso que durante o sono ele se desprende para esses trabalhos. Na questão 402, Kardec pergunta, como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Então ele queria saber como que eu analiso, depois, né, que eu acordo, qual foi a minha liberdade? E aí os espíritos explicam, pelos sonhos. Então os sonhos, aquilo que a gente recorda do sono, é o que nos diz o que aconteceu durante o momento que a gente dormiu. Então, a forma, mesmo que a gente não lembre do sonho, a maneira como a gente acorda, se a gente acorda bem, ou se a gente acorda mal, se acorda cansado, ou se acorda de mau humor, ou se acorda alegre, contente, isso, se a gente conseguir analisar profundamente o significado dessas sensações que a gente traz ao despertar, a gente vai saber o que aconteceu durante o nosso sono. Durante o sono, lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Então, veja que aqui a espiritualidade já nos diz que é possível os sonhos premonitórios. Então, é uma realidade os sonhos premonitórios. O espírito pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, tanto encarnados como desencarnados, quando a gente fala aqui. O sono liberta a alma parcialmente do corpo. E aqui Leon Denis, na obra O Invisível, ele nos diz que os sonhos, em suas variadas formas, têm uma causa única, a emancipação da alma. Esta se desprende do corpo carnal durante o sono e se transporta a um plano mais ou menos elevado. Então, a gente vai ver mais adiante que tudo isso depende da lei de afinidade. Então, depende de como nós estamos e como nós queremos, né? Para onde nós desejamos ir durante o sono. Elevado do universo. Então, a gente pode ir para um plano mais elevado ou menos elevado, onde o espírito percebe, com o auxílio de seus sentidos próprios, os seres e as coisas desse plano. Então, é isso que acontece, né, durante o nosso sono, segundo nos conta Leon Denis. E aqui Martins Peralva, na obra Estudando a Mediunidade, ele faz uma classificação dos tipos de sonhos, né? Então, ele nos diz que os sonhos são comuns, a primeira classificação, ou ordinários, e ele nos traz os fatos recentes, vivenciados na atual encarnação.
Ainda nos fala o Martins Peralva que eles são próximos, né, esses sonhos, são desconexos, são incoerentes, mais fácil de lembrar. Então, geralmente, a maioria dos sonhos que nós temos, e que mesmo às vezes desconexos, nós lembramos no dia seguinte, eles são sonhos comuns, né? Porque são sonhos que estão mais próximos e é mais fácil da gente se recordar deles. Ele fala ainda que nós temos os sonhos reflexivos, que revive-se acontecimentos de outras vidas armazenadas em nossa memória. Então, esses sonhos reflexivos já são mais profundos, já é um grau que a gente atinge quando a gente já está num aprofundamento do próprio sono. Então, quando a gente para poder ter os sonhos reflexivos. E, por fim, ele fala dos sonhos espíritas, que também são classificados por etéreos. E ele diz que a alma desprendida exerce atividade real e efetiva. Mais longe, claros parecem reais, difícil lembrar, né? Guarda impressões e intuições. Então, esses sonhos que são vivências efetivas que a gente tem no plano espiritual, né, durante o sono, eles já são mais difíceis da gente lembrar e eles não são também tão frequentes, né? Depende de uma série de fatores. E aqui a gente tem, então, né, uma representação gráfica de como que é o nosso cérebro, né? E ali a gente vê que os sonhos comuns, eles acontecem ali bem na parte da consciência, aqui, né, a parte frontal que nós temos. Então, ele traz as questões do dia a dia, coisas que nós não vivemos no dia anterior, ou em poucos dias, e que a gente ainda lembra. Já os sonhos reflexivos, a gente percebe ali que eles estão no nosso subconsciente, né? E ali no subconsciente ele traz o presente remoto, quer dizer, coisas que não são de hoje, mas que aconteceram há talvez 1 ano, 2, 3, alguns anos da infância, né? E da encarnação atual. Então a gente consegue, durante o sono, né, sonhar de coisas que aconteceram às vezes na nossa infância. E a gente também busca o passado recente, ou seja, as últimas encarnações. Então, também, nesse sonho reflexivo, a gente vai buscar lá no nosso subconsciente coisas que vivemos em outras encarnações recentes. E também buscamos no inconsciente, que já é a parte bem de trás do nosso cérebro, né? Onde a gente tem o passado remoto, reencarnações mais distantes. Então, é possível também a gente sonhar com coisas de encarnações mais distantes. E também no superconsciente, que traz as coisas do futuro. Então, é mais ou menos assim que se processa, e isso aí é um dado científico, né? Essas questões do cérebro são dados científicos. Consciente, subconsciente, inconsciente e o superconsciente, onde ficam armazenadas as informações das nossas vivências. Os sonhos espíritas, como a gente já colocou, são vivências durante o sono. Então, a gente não busca essas informações no cérebro, né? Nem no cérebro físico, nem no cérebro perispiritual. Na verdade, os sonhos espíritas a gente vive. A gente, durante o sono, aquilo que aconteceu, realmente a gente participou. E também isso fica registrado, né, no nosso cérebro perispiritual, porque a gente lembra que durante o sonho, né, durante o sono, o que está vivendo essas experiências é o espírito e não o corpo físico. Então, quem registra essas informações é o nosso perispírito e fica marcado no cérebro perispiritual e não no cérebro físico. Por isso, da dificuldade, às vezes, que a gente tem de lembrar, né, desses sonhos. Na primeira parte do sono, temos os sonhos comuns. No início do sono, ainda o que vivemos no mundo material está muito presente em nossa mente. A ciência nos diz também que o processo de sono ele tem 5 etapas, né, que eles classificam lá, tem uma classificação, mas as 4 primeiras etapas, eles falam que é não REM, e a última etapa é a etapa REM, o 5º, que é o sono bem profundo. E a doutrina espírita nos mostra que a gente sonha mais sonhos espirituais quando a gente está no sono REM, na última etapa. E durante a noite esse ciclo ele vai e volta várias vezes. E para a gente também lembrar do sonho que a gente teve, né? Se a gente conseguir acordar durante a fase REM, a gente consegue lembrar. Isso é feito por estudos, né, em hospitais, em clínicas do sono,
onde eles despertam as pessoas durante o sono REM e a pessoa consegue lembrar direitinho o que ela estava fazendo. Nas outras fases, né, do sono já é difícil, a pessoa não traz essas lembranças, até porque ela sonha mais durante a fase REM, embora existam sonhos também nas fases não REM. Na segunda parte do sono, temos os sonhos reflexivos, com o início do desprendimento do perispírito. Surge em nossa mente aquilo que já vivemos. E na última parte do sono, nos desprendemos por completo do organismo físico e vamos agir no plano espiritual. Então, temos os sonhos espíritas. Então, aqui, para a gente fazer uma gravura, que às vezes representa melhor até do que falar, esses sonhos comuns, a gente percebe ali, ó, o espírito, ele fica ali do ladinho, sentadinho, né, mais ou menos uma representação, só para a gente associar, né, mas ele não consegue sair, como a gente viu naquelas fotos iniciais, onde ele saía. Ele está muito preocupado com questões do dia a dia, como trabalho, então tem alguma coisa perturbando a pessoa, com o dinheiro, então ela se preocupa que precisa ganhar dinheiro, pagar as contas, então ela está com aquilo tudo na cabeça, daí ela está sonhando com aquilo, ela não consegue se desprender. Ela está pensando nas férias, viagem para Disney, né? Então, tudo questões do nosso dia a dia. Ela está preocupada também com a casa, que precisa pagar, ou que quer comprar, né? O carro, moto, de repente está querendo comprar um carro novo, trocar de carro. Então, essas questões, às vezes, vêm todas durante o sono, né? Através de sonhos. Presente, agora tem o Dia das Crianças, tem que comprar presente para o filho e tal. Então, tudo isso, né, está nos... questões de saúde também, precisa ir no médico, então às vezes tem sonhos que está doente, está com uma doença grave, mas na verdade está com uma preocupação que não tem nada a ver de sonho premonitório ou coisa parecida, é simplesmente uma preocupação que ela está tendo porque tem uma dor em algum lugar e acha que está doente, né, ou que tem uma doença grave. Questões relacionadas também com amor, com afeto, namoro, né? Freud pesquisou muito isso, porque ele relacionava boa parte dos sonhos a questões sexuais, então Freud defendia isso no trabalho dele, né? Porque ele só via esse lado, que realmente também faz parte, também tem, né? E se expressa através do sonho. Uma questão também interessante que eu li num livro, que é as questões ambientais. Então, às vezes você sonha que está, por exemplo, ali, né, com muito frio, que você está na neve, esquiando, e, na verdade, o teu quarto está frio, o ar-condicionado está muito baixo, e você sente frio, então você sonha com aquilo. Às vezes você sonha com calor. Existe um fato interessante narrado, que uma pessoa sonhou que ela tinha caído, né, entre dois barcos e ficou presa. E durante o sonho ela sentia muita dor no peito, a noite inteira sentindo dor no peito. Daí ela acordou com aquela dor no peito, e ela foi procurar um cardiologista e ela estava tendo um início de um problema cardíaco, que foi através do sonho que ela acabou identificando, né, porque ela achou que não estava certo aquilo e acabou procurando. Então, tudo questões ambientais, às vezes questões do teu dia, né. Já os sonhos reflexivos, né, já há um desprendimento um pouquinho maior, como a gente vê ali, né, o espírito consegue sair um pouquinho mais, existe uma maior exteriorização, e por reflexivos categorizamos os sonhos em que a alma, abandonando o corpo físico, registra as impressões e imagens arquivadas naquele local que a gente viu lá no cérebro, né, no subconsciente, no inconsciente e no superconsciente, e plasmada na organização perispiritual. Então, aí a gente começa a ver a explicação que a doutrina espírita traz para determinados sonhos, coisa que a ciência ainda não acredita e não endossa, né? Que são essas questões, às vezes, de você ter um sonho que não está relacionado com a tua vida, né? Pô, você sonhou que esteve num lugar que você nunca foi, né? Como é que você pode ter ido nesse local? Ou você foi através de um sonho espiritual, você foi lá, né? E esteve presente, ou é uma experiência que você teve numa outra existência. Então, por exemplo, você sonhar que esteve, vamos ver um exemplo, por exemplo, numa batalha lá da época da Idade Média, né? Como que você tem? Hoje você não teria como visitar isso aí, embora, né, uma visita no plano espiritual se permita ir e voltar. Mas é possível que isso aí seja um registro de uma vida passada, onde você esteve lá, né, vivenciou aquilo. E ficou registrado, né, no teu cérebro, e o perispírito
plasmou isso no cérebro físico e está lá no teu inconsciente, você não sabe, mas durante o sono você vai e busca essa informação. E aqui os sonhos espíritas, como a gente viu, que são as vivências que a gente tem. Então nós podemos nos encontrar com o nosso protetor espiritual durante o sono, existem vários relatos na literatura espírita, né? André Luiz traz inúmeros, né? Outros autores, né? Também trazem inúmeras experiências de sonhos onde você se encontra com o teu mentor, ele te dá orientações, ele te explica determinadas coisas. Às vezes, quando você acorda, você não lembra, mas você tem essa intuição, e daí você sabe mais ou menos como agir em certos casos. Nós também podemos nos encontrar com amigos, seja encarnados e desencarnados, então nós podemos ir numa reunião, encontrar vários amigos, trocar ideias, conversar, matar a saudade, né, de amigos, às vezes familiares, né, que estão distantes, às vezes um parente que viajou, está na Europa, a gente está com saudade, então durante o sono a gente pode se encontrar com ele. Podemos fazer novos amigos, né, e isso aí também é uma coisa muito interessante, às vezes a gente conhece uma pessoa, diz assim, meu Deus, parece que eu já te conheço há tanto tempo, né? Como é que pode, se eu nunca vi você a primeira vez? Então, uma das explicações é durante o sono, porque a gente já pode conhecer essa pessoa há muito tempo, né? Ter contato, conversar, ter ideias semelhantes, e daí ao encontro, como pode ser de uma outra existência também, né? Mas, geralmente, durante o sono, a gente tem também essas experiências de fazer amizades, às vezes amizades que a gente vai, depois de algum tempo, né, conquistar. Podemos nos instruir fazendo cursos, assistindo palestras, etc., né? Então, no plano espiritual, existem muitos cursos, André Luiz narra isso em várias obras dele, tem uma em especial que a gente vai ver se der tempo no finalzinho, onde ele fala que existem vários espíritos matriculados lá num curso, mas que, infelizmente, muitos, né, são por volta de 300, mas muitos não conseguem chegar, né, nos dias de encontro, porque antes eles acabam se perdendo, eles acabam indo por um outro caminho, né, eles ficam preocupados às vezes com as questões muito materiais e acabam não indo se instruir. Mas existem várias formas de instrução no plano espiritual. E também, né, pode ser também cursos que a pessoa participe também aqui no plano físico, né. Os viciados, lógico, procuram os antros de perdição. Então, é um outro alerta que a doutrina espírita nos faz, que esses sonhos espíritas, eles estão muito relacionados com o nosso procedimento, com a nossa forma de ver, com a nossa forma de agir. Então, a gente vai ter sonhos e vai visitar locais, né, de acordo com as nossas aptidões, com o que nós queremos. Então, se a gente quer ir para locais ruins, a gente vai visitar locais ruins. Se a gente quiser ir para locais bons, a gente vai também, dependendo da nossa conduta, né, do nosso procedimento. E esses sonhos confusos, por que nós temos? Leon Denis também nos fala, né, no Invisível, na página 118, ele diz que esses sonhos de infinita diversidade, conforme o grau de emancipação da alma, afetam sobretudo o cérebro material. Então, a gente já viu isso antes, né? Esses sonhos que a gente acorda só com flashes, né, do que aconteceu, geralmente eles têm a ver com a parte física do cérebro, com as questões do dia a dia. E os sonhos que a gente não lembra, por que a gente não lembra? Então, na questão 403, Kardec indagou a espiritualidade sobre isso, né, e foi dito que, como é pesada e grosseira a matéria que compõe o corpo, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu. Então, eu comentei que a gente, durante o sono, é o espírito que está sonhando, né, que está trabalhando ou fazendo qualquer atividade. E como o corpo físico está lá em repouso, né, e ele é muito grosseiro, a gente dificilmente consegue trazer essas impressões, né, por isso que a gente acaba não lembrando. Quando recordamos dos detalhes dos sonhos, é porque tivemos uma predisposição cerebral. A gente vai ver o que é isso. A predisposição cerebral significa que as ondas mentais foram ajustadas para o registro do cérebro físico. Como eu falei, a gente tem cérebro perispiritual e cérebro físico. E no sono, o que está vivendo a experiência é o cérebro perispiritual. Então, para que o cérebro físico que a gente vai usar quando acorda
interprete isso e lembre disso, é preciso que seja feito, né, essa predisposição cerebral, que a gente vai ver o que é. Quando não lembramos do sonho, significa que as ondas mentais não foram ajustadas para registro no cérebro físico. Então, tem que ser ajustada, né, essas ondas mentais. E lógico que a gente vai lembrar do sonho se isso for uma necessidade para o espírito, porque daí o plano espiritual vai atuar e vai fazer um trabalho para que a gente lembre. E a gente vai ver que o trabalho é esse, ó. Então, ali nós temos, na quarta dimensão, nós temos o nosso cérebro perispiritual. Então, quando agimos no mundo espiritual, durante o sono, tudo o que fazemos é gravado nesse cérebro, tudo que nós passamos. E o cérebro físico está em terceira dimensão, então são dimensões diferentes e elas não têm como se encontrar, né? Então, quando nós acordamos, nós conseguimos lembrar o que fizemos durante o sono devido às limitações do cérebro físico, ou melhor, não conseguimos lembrar, né? Então, ali está a representação, quarta dimensão e terceira dimensão, dimensões contrárias, não é possível que a gente lembre. Para que possamos lembrar do que ocorreu durante o sono, é necessário ocorrer um rebaixamento vibratório das informações e imagens contidas no cérebro perispiritual para o cérebro físico. Então, o plano espiritual faz esse rebaixamento, né, através de um espírito especializado que ministra passes e ele rebaixa dentro da tua necessidade, né, para que você lembre daquilo que é importante você lembrar. Porque às vezes não é tudo que você participa no plano espiritual que você precisa lembrar, ou mesmo que vai te fazer bem. Às vezes você acaba vendo coisas e participando de coisas que vai te fazer muito mal. Então, eles não permitem que você lembre. E aquilo que você precisa lembrar vai ser lembrado, né? Mas vai ser lembrado, às vezes, como intuição, como coisas assim, não muito claras, né? Este espírito especializado gradua a intensidade do abaixamento vibratório, de acordo com o que se queira que a pessoa se lembre, ao acordar das informações ou imagens obtidas durante o sono. Então, ali a gente viu, né? Quanto mais ele rebaixa, né, a vibração da pessoa, né, ele vai ter mais lembranças ou menos lembranças, vai depender dessa intensidade que eles graduam através do passe. Por que nós temos pesadelos, né? Pesadelos retratam muitos medos que a gente tem, né, no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, muitos pesadelos estão relacionados com o próprio medo de questões, às vezes, de segurança e outras questões muito da nossa vida, né, do nosso cotidiano. Tem a ver também com os locais visitados, às vezes, com as coisas que nos foram mostradas. Então, também isso aí acaba originando pesadelos. Coisas que nós buscamos lá no nosso inconsciente de outras encarnações, então isso traz alguns medos, alguns receios que podem trazer em forma de pesadelos. A obsessão, né, tem muitos espíritos, às vezes, que se aproveitam durante o sono para nos impor medos, né, para que a gente acorde, às vezes, não desejando fazer algo que a gente se propôs a fazer. Então, eles fazem isso através do processo obsessivo durante o sono. Aqui nós temos também uma questão importante que a gente colocou lá, que é a aprendizagem durante o sono, né, que a gente falou ali, que a gente pode ir para escolas, em vários locais. E tem no Mensageiros, de André Luiz, tem uma experiência muito bonita que o André Luiz narra, que ele teve quando visitava lá um local lá no plano espiritual. Não era o nosso lar, ele saiu do nosso lar e foram visitar uma outra colônia, um outro local. E ele chegando lá, visitando, ele chegou num amplo salão onde tinham quadros belíssimos, quadros lindos. E ele avistou esse quadro do Florentino Bonat, que é o Martírio de São Diniz, esse quadro. Um quadro muito bonito, só que o André Luiz já conhecia o quadro de quando ele estava vivo, né? Ele tinha visitado Paris, lá no Panteão, Museu de Paris da época, né? Não sei se é o mesmo, mas que tinha esse quadro, e ele tinha visto, então ele ficou impressionado, ele disse, nossa, que bonito, né? Aí ele comenta com a pessoa que está com ele que o quadro era uma cópia do quadro do Florentino Bonat, mas que era muito mais vivo as cores, muito mais bonito, né? E aí quem acompanha ele explica que, na verdade, a cópia era o que estava lá no Panteão, em Paris, que o Florentino Bonat, durante o sono, ele foi levado
até essa colônia, e ele viu o quadro. Então ele viu, daí quando ele acordou no dia seguinte, ele desenhou, começou a desenhar e pintou o quadro. Então, na verdade, a cópia, o original, era o que estava lá nessa colônia, e não o que ele havia pintado. Isso é narrado nos Mensageiros. O quadro é esse aqui, né? Então, é um quadro ali que essa pessoa era um cristão que foi martirizado, foi decapitado, né? Então, vou passar rápido o quadro, porque o quadro não traz boas lembranças. Um outro caso de reencontro muito interessante, que é narrado também numa obra que eu pesquisei aqui, é com relação à Divina Comédia de Dante Alighieri. Dante Alighieri é um poeta italiano, que fez obras lindíssimas, né, mas uma delas, e que é a mais conhecida, um clássico da literatura mundial, é a Divina Comédia. E na Divina Comédia, o Dante Alighieri, ele fala do inferno, do purgatório e do paraíso. E conta-se que ele, durante o sono, ele visitava esses locais, ele era levado, né, e ele conseguiu retratar muito bem o que acontecia em cada um desses locais. Então, é um poema muito bonito e que traz essa questão. Mas o mais importante que eu queria falar não é nem como ele escreveu a Divina Comédia, que foi mais ou menos assim, né? Que depois que o Dante desencarnou, foi meio de repente, ele não esperava, ele não havia entregado toda a Divina Comédia, ele não estava pronto, ou melhor, estava pronto, mas não estava de posse dos herdeiros dele. E os filhos ficaram desesperados, porque queriam divulgar, né, um poema muito lindo, então eles queriam divulgar e não tinham tudo. E durante o sono, o filho dele, de nome Jacopo, é isso que está lá, eu pus o nome porque é difícil lembrar esses nomes, né? Ele sonha com Dante Alighieri, então o Dante Alighieri vem durante o sono dele e diz para ele onde está o final da Divina Comédia, explica que ele tem um quartinho lá, que ele não usava há tempos e que tinha uma passagem secreta, uma sala secreta, e lá ele escrevia e guardava. E aí no dia seguinte o Jacopo vai lá com mais algumas pessoas e encontra a obra. E é só por isso que essa obra realmente foi concluída e tem aí, né, para que a gente possa usufruir. Então, foi através de um encontro que o Dante teve com seu filho. E os sonhos premonitórios? Na questão 402, Kardec nos diz, lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro, a gente viu lá, né? E diz, ainda mais adiante, que estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado o seu futuro. Então, é perfeitamente possível a lembrança não prever o futuro durante, né, essas visitas espirituais, porque a gente deve lembrar que no plano espiritual a questão de tempo é muito diferente da questão do tempo que a gente tem aqui. Joana de Anjos ainda nos diz que recordar o seu pretérito, tomar conhecimento de seu futuro, e diz ainda que outro sim, a visão do porvir, as revelações que aure no intercâmbio com os desencarnados, manifestam-se como positivos sonhos premonitórios de ocorrência cotidiana. Então, a Joana reforça isso da possibilidade dos sonhos premonitórios. E daí a gente tem aqui 3 exemplos de sonhos premonitórios que a literatura espírita traz, vários livros citam, né? Que é o caso do Abraham Lincoln, que previu a sua morte, né? Abraham Lincoln foi presidente dos Estados Unidos, foi assassinado num teatro, né? E ele, durante o sono, ele viu, né, se viu caminhando lá pela Casa Branca e vendo as pessoas sussurrando, chorando, e ele não sabia o que acontecia, e daí ele chega num salão lá, muito grande, e vê um caixão. Quando ele pergunta, o guarda diz que é o presidente que está no caixão, e ele acorda assustado, né, daquilo lá, e conta o sonho para as pessoas, e depois de alguns dias acaba acontecendo, né, o assassinato do Lincoln. O mesmo fato aconteceu com Martin Luther King, que também previu o seu assassinato, ele estava lá visitando, viajando, fazendo discursos, e ele também sonhou que ia ser assassinado, contou com antecipado, inclusive foi publicado num jornal isso, e depois ele acabou sendo assassinado, né? E o caso de Calpurnia, que era esposa de Júlio César, né, imperador romano, que foi morto por Brutus, né, Júlio César, e a Calpurnia, Brutus era o enteado do Júlio César, o filho da Calpurnia, e ela sonhou que o Brutus ia matar o Júlio César, e realmente aconteceu, como a gente sabe, a história nos conta, né, ele foi assassinado lá na entrada do Senado romano, e um dos que apunhalou ele foi o seu
o filho de Calpurnia. Então, isso aí são tudo sonhos que a gente pode, associando com o que a doutrina espírita nos traz, a gente consegue entender por quê, né? Primeiro que ter sonhos premonitórios, né, o próprio Divaldo Franco nos diz que não são todos os espíritos que têm, isso aí é uma aquisição do próprio espírito. Então, no caso de Abraham Lincoln, Luther King, eles tinham possibilidade de saber, né, porque eram espíritos já que tinham uma condição. E aquilo lá provavelmente teria algum significado, teria alguma importância, né? O caso de Calpurnia, o próprio livro nos diz que talvez ela tenha, no desdobramento, durante o sono, ela possa ter ido visitar pessoas que estavam já arquitetando o assassinato do Júlio César. Então, ela conseguiu ver o que eles iam fazer, isso antes deles fazerem. Então, é uma explicação para o sonho premonitório dela. E por que a gente dorme na casa espírita? Até agora eu não vi ninguém dormindo. E eu acho que eu tenho só 5 minutos, eu vou ter que parar por aqui, antes que vocês durmam. Eu acho que eu vou passar essa. Não, na verdade, aqui tem vários motivos, né? Uma pode ser cansaço, né? Pode ser que a palestra realmente não está atraindo, às vezes a gente tenta, prepara, estuda, mas chega aqui e não consegue, né? E pode ser o que a gente também sabe que acontece, que a gente esteja sendo, nesse período, a gente esteja sendo, recebendo passes, tenha sido preparado, até porque durante o sono, o espírito continua aprendendo, né? Então, mesmo que a gente tire um cochilinho, o nosso espírito vai receber o que está sendo passado na palestra, né? Tanto que existem estudos científicos agora, né? Estudos científicos, onde as pessoas colocam gravação de aulas e ficam durante a noite ouvindo aquilo lá. E no dia seguinte elas assimilaram o que foi falado durante as aulas. Isso são pesquisas científicas. Embora isso não seja aconselhado, porque daí acaba atrapalhando o sono da pessoa, mas são estudos que mostram que durante o sono a gente está aprendendo, né? Então não se preocupe em dar uma cochiladinha durante as palestras, que não tem problema, tá certo? Divaldo fala do desdobramento, que são os sonhos coloridos, nítidos, em vivência real. Então, Divaldo tem muitos desdobramentos, ele é um médium internacionalmente conhecido, ele faz trabalhos inúmeros no plano espiritual, então, durante o sono dele, ele é levado para auxiliar, para participar de estudos, para aprender, para tudo isso, né? E ele diz que quando ele participa de sonhos de desdobramento, que ele considera essas vivências, né? O desdobramento são as vivências no plano espiritual, ele se lembra com muita nitidez. Então, ele diz que isso são os sonhos coloridos, né? Então, quando a gente sonhar colorido, né, é possível que a gente tenha, segundo a visão do Divaldo, visitado, né, vivido realmente, seja um sonho espiritual. Gente, eu vou ter que pular, sinto muito, eu falo demais. Será que nós podemos saber como foi o nosso sono, interpretar os nossos sonhos, né? Então, a gente já comentou isso, verificando o nosso estado de espírito ao acordar. Então, quando a gente acorda, dependendo do jeito que a gente acorda, a gente vai saber se a gente visitou bons locais ou os locais não foram tão bons assim. Se estamos muito preocupados com algo, né? Se algo está nos atormentando, então todas essas questões a gente pode identificar que tipo de sonho a gente teve, como foi o nosso sono. Verificando a forma que acordamos. Como eu comentei, se acordamos bem, alegres, contentes, ou rabugentos, de mau humor, brigando, deprimidos, né? Acordamos bem, alegres, felizes, ou bravos, rabugentos, tristes, assustados. O estado de espírito em que nos encontramos e quando acordamos é o reflexo de onde andamos durante o sono. Isso é uma bela verdade para a gente refletir. Programar o sonho também vamos pular. Como a gente se prepara para o sono? A oração, sem dúvida, é a melhor forma da gente se preparar para o sono, né? Então, antes de dormir, a oração é algo muito importante. A leitura edificante, um bom livro, né? Sem sombra de dúvida, além de dar sono, ele vai nos ajudar durante o período que a gente vai ficar repousando. Evitar a agitação próxima à hora do repouso. Fazer uma conexão com o nosso protetor, pedindo que nos acompanhe durante o sono. Então, durante a oração, a gente pede que ele esteja com a gente, né? Ter bons pensamentos, isso ajuda muito.
Mas, acima de tudo, ter boas atitudes durante o dia, prática do bem e do amor ensinado por Jesus. Esse aqui é a melhor forma para a gente poder fazer essas visitas boas durante o sono, né? Então, é a prática do bem, porque a gente viu a respeito da lei de afinidade. Então, nós vamos visitar, né, aqueles locais onde a gente se afiniza. Então, a escolha vai ser sempre nossa. Então, aqui a gente vai passar. Fica a recomendação para vocês lerem essas 3 obras do André Luiz, ó. Os Mensageiros, tá certo? Fala muito sobre sono. Missionários da Luz, no capítulo 8. E o Nosso Lar, no capítulo 36. Fala muito sobre sono e sonhos. No estado de vigília, quando estamos acordados, só uma recapitulação. As percepções se fazem com o concurso dos órgãos físicos, a gente já viu. Os estímulos exteriores são selecionados pelos sentidos, a gente também comentou. São transmitidos ao cérebro pelas vias nervosas. E no cérebro físico são gravados, para serem reproduzidos pela memória biológica a cada evocação. Então, esse é o processo que acontece quando a gente está acordado com o nosso cérebro, né? Todas as experiências que a gente vive, elas seguem esse procedimento normal, né? E quando a gente dorme, cessam as atividades físicas, motoras e sensoriais, o espírito liberto age e sua memória perispiritual registra os fatos sem que estes cheguem ao cérebro físico, então é o perispírito que vai registrar. Tudo é percebido diretamente pelo espírito. Por adaptação vibratória, as percepções da alma poderão repercutir no cérebro físico. Quando lembramos, dizemos que sonhamos, mas, na verdade, nós sonhamos todos os dias. Então, sempre a gente sonha, né? Mesmo quando a gente não se lembra. E quando a gente não se lembra é porque não houve esse rebaixamento vibratório. E assim, agora, todos podem voltar para casa, depois do almoço, dormir com o Garfield. Agradeço muito a atenção de vocês, agradeço mais uma vez a casa que me recebeu, sempre com muito carinho e amor. Tá certo? E é um grande prazer estar com vocês. Obrigado. Bom, depois de uma palestra edificante sobre o sono, né? Quem não gosta de sono, de sonho também. Quem não gosta de sonhar que tá voando, né? Quantas vezes a gente não sonha que tá voando, né? Uma coisa tão boa. Então, só para finalizar, vamos fazer o sorteio dos livros. Temos 2 livrinhos aqui para fazer um sorteio. Primeiro vamos fazer esse sorteio desse livrinho aqui do Evangelho no Lar, que é um livrinho de bolso. Esse aqui é bom que você pode carregar na bolsa, pode carregar enquanto está no ônibus, dar uma leitura. É um livro bem prático, né? Você quer tirar o número, seu Alberto? Vamos ver se dá sorte aí para... Vamos ver. Número 1. Ô, louco, hein? Esse merece. Número 1. Número 1 tá aí? Eu acho que já deu o tempo dele, né? Tira mais um, né? Ele chegou cedo, foi embora cedo. Número 110. 110. Esse tá aí. Obrigado. Vamos lá para o próximo. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Mais um númerozinho aí, seu Alberto. 62. 62, tá lá. Essa foi de primeira, hein? Tá. Bom, aproveitando esse momento de sorteio de livros também, né? A gente tem aqui para divulgar os livros da biblioteca. Tem esse do Chico Xavier, Caminho, Verdade e Vida, que é um livro bem legal, recomendo a leitura. E também tem esse outro aqui, que é também do Chico Xavier, que é Jesus no Lar. É um livro bem legal que dá para fazer o Evangelho no Lar, né? Ele é bem interessante de fazer essa prática. E também, aproveitando esses livros que eles estão à venda na nossa biblioteca, mas também a gente tem a biblioteca de empréstimo, que a gente tem um servo bem grande, a gente tem bastante obras aí que estão disponíveis para serem emprestadas, e também a videoteca. A gente também tem a videoteca com várias obras, vários vídeos, palestras. A gente sempre tenta deixar bem atualizado, tá?
E a gente também tem a nossa divulgação da doação de livros.